primeira pauta do dia. No esforço de destravar pautas prioritárias para o governo, o presidente Lula se reuniu hoje com os mandatários do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, em almoço realizado no Palácio da Alvorada. Olha só, amizade, tá aqui, ó, não, tá aqui, olha aí como é lindo a amizade, né? Nem parece que estavam se engalfinhando aí há pouco tempo atrás. A conversa tratou de 4 temas prioritários para o petista. A PEC, que acaba com a escala 6x1, a PEC da segurança pública, a MP da taxa das blusinhas e o PL do marco legal dos minerais críticos. Olha aí. Claramente o que a gente está vendo aqui é um governo desesperado, porque está vendo as pesquisas ali, né, afunilando, e precisa de alguma agenda positiva, de preferência antes da entrevista para o Jornal Nacional, né? Precisa falar alguma coisa de bom. Está tentando. O encontro reforçou a aproximação de Lula com a cúpula do Congresso por uma última cartada eleitoral, já que a eventual aprovação dessas propostas beneficiaria o presidente da República na busca pela reeleição. Após... O segredo deixou o áudio escapar ali do celular. Não sei que coisa aqui. Ai, meu Deus. Após o encontro, os 3 concederam entrevista coletiva aos jornalistas. Hugo Mota anunciou o avanço da comissão mista para votar o fim da taxa das blusinhas. E, segundo ele, o colegiado será instalado o mais rápido possível, com a presidência da comissão indicada pela Câmara e a relatoria pelo Senado. Alcolumbre reforçou a votação no Congresso pelo fim da taxa das blusinhas e também afirmou que a CCJ deve analisar, já na semana que vem, os pareceres sobre as PECs da segurança pública e do fim da escala 6x1. Alcolumbre também confirmou que uma eventual criação do Ministério da Segurança Pública, defendida por Lula, terá o apoio desde já do Congresso Nacional. Mas aí, Eduardo, olha só o que é mais interessante nisso tudo, né? Finalzinho do primeiro mandato, o Lula quer revogar a taxa das blusinhas que ele mesmo criou, né? Tem aí um debate sobre o Ministério da Segurança Pública e tal, porque a segurança pública está um caos, e está um caos nesses 4 anos que ele governou. Tem aí a escala 6x1, que ele teve o mandato inteiro para discutir, mas não, quer discutir agora, no momento da eleição. Isso também, de certa forma, é zombar da cara do eleitor, né? Porque se essas propostas são tão importantes, tão prioritárias, por que é que não foram discutidas antes? Exatamente, Holliday. Inclusive, né, a gente sabe muito bem que se, por exemplo, a redução da escala 6x1 for aprovada, o impacto ficará para o próximo exercício, 2027. A gente sabe muito bem disso. Então, vamos supor que não tenha êxito o atual presidente da República em sua reeleição. Vai ficar para o Flávio Bolsonaro. Então, já tem essa bomba. O caso da PEC de Segurança Pública, teve até um corte do Pavinato explicando muito bem aqui o perigo dessa PEC da Segurança Pública. De forma breve e objetiva, ele acaba centralizando toda a coordenação da segurança pública na União, né, violando o princípio da subsidiariedade e o pacto federativo, ou seja, ele acaba roubando certas competências dos Estados-membros e dos municípios ao versarem sobre a segurança pública, óbvio, o princípio da subsidiariedade, envolvendo essa competência local por ter mais contato com o cotidiano, diferente da União que está distante. Então tem este perigo, a gente já sabe onde na história ocorreu isso, na própria Venezuela, né, a guarda bolivariana teve este condão, esta finalidade. Então você centraliza na União exatamente uma força de segurança. O Ricardo Lewandowski também fez a sugestão enquanto ministro da Justiça, ele fez a sugestão de criar a polícia da União e ainda fez aquela situação que ele falou que está ultrapassada, a tripartição dos poderes. Superado isso, está muito clara a situação de que agora vem a parte da taxa das blusinhas, no maior cinismo, subestimando, tratando os brasileiros como se fossem, né, desculpa aqui a expressão, mas como se fossem retardados mentais. Né? É isso que é a forma de tratar do atual governo envolvendo os brasileiros. Ele aposta que as pessoas não lembrem que em aproximadamente agosto de 2024, o próprio Fernando Haddad, então ministro da Fazenda, anunciou a taxa das blusinhas, envolvendo esta compra de importação feita pelo cidadão comum, envolvendo no varejo direto do e-commerce.
Essa é a situação. Aí eu vi esquerdista na internet tentando esboçar um argumento bem cretino e ordinário, falando que a culpa seria do Luciano Hang, como se o Luciano Hang tivesse poder público, como se o Luciano Hang tivesse cargo eletivo. Não tem nenhum poder envolvendo essa parte de peso da caneta das decisões do executivo. Então é um completo absurdo, um deboche com a cara da população, e evidentemente ele está apostando nisso, que as pessoas não lembrem, ele apresenta como solução do problema que ele mesmo deu causa. E aí a gente sabe muito bem que o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre tentam também capitalizar isso politicamente, porque é da forma típica deles, dessa forma meio parasitária de condução dos trabalhos das casas, evidentemente depois daquela reunião em que o ministro Alexandre de Moraes foi o anfitrião. Ele que viabilizou selar essa paz e, consequentemente, a gente sabe a postura de trabalho do Davi Alcolumbre. Acaba acelerando os processos, já se está falando que seja aprovado na próxima semana. Vamos aguardar os desdobramentos, mas que o povo brasileiro siga atento desta forma bem ordinária e cretina, que fica muito nítido a desonestidade que o atual presidente da República tem para com você, no sentido do compromisso da verdade e de quem deu causa ao que ele está apresentando como solução dele mesmo, Holliday. Pois é. Seria muito engraçado se não fosse trágico, né? Só não é 100% engraçado porque no fim é a gente que está pagando a conta. E, Segré, nessa história toda, a gente percebe também, além da cara de pau, uma falta de planejamento absurda. Quer dizer, o sujeito ele criou uma taxa e aparentemente, aparentemente não, ele claramente não estudou absolutamente nada sobre isso. Não houve estudo no sentido do impacto orçamentário, porque eles perceberam depois que a arrecadação foi absolutamente insignificante. Não houve estudo no sentido do impacto político. Como é que um sujeito que vive falando do pobre, porque o pobre aquilo, vai criar uma taxa que atinge diretamente o pobre e ainda quer que as pessoas aplaudam? Quer dizer, é muita burrice também, né? Eu acho que falta de conhecimento, primeiro, falta de conhecimento total. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista tributário, existe um princípio contábil que se chama princípio da isonomia. Todos têm que ser iguais, tributariamente falando. Quando vem taxas, produtos de fora, nesses sites chineses, como você bem indicou, em função do valor, muitas vezes o valor é difícil de interpretar como uma blusa, um sapato ou qualquer produto consiga chegar aqui a R$12, já incluindo o frete e alguns impostos, porque esse hoje não está sendo pago o imposto de importação, mas continua sendo pago o ICMS, que é de cada estado, e aí quando você vê a forma melhor de diminuir o preço de venda de qualquer produto, quando você tem fabricação nacional e tem a concorrência do importado, que na China temos outra forma diferente de leis trabalhistas, diferentes tipos de impostos que quando são exportados os produtos não pagam. Então, do ponto de vista da isonomia tributária, essa taxa das brusinhas era uma das opções, colocar a taxa para colocar isonomia tributária com os produtores locais. Só que o governo é burro, é arrecadador, é depredador da produção. O que deveria ter feito é, deixa as taxas da brusinha sem pagar e diminui os impostos locais para os produtores de produtos similares. Então você consegue que o produtor nacional tenha concorrência igualitária com o produto que vem de fora. Esse deveria ser o resultado. Mas não foi. O governo coloca a taxa das brusinhas para arrecadar mais, claramente para arrecadar mais. Não considero que isso poderia atrapalhar o correio, porque quem entrega esses produtos é o correio, e aí jogou a culpa na taxa das brusinhas do rombo dos correios, que é do mesmo governo. Agora ele retira isso e tenta aprovar isso até dia 6 de setembro, hoje não é pago. Porém, cuidado, porque quando retiraram a taxa das brusinhas, eu saí correndo para comprar. Comprei inclusive um parecido com o teu, só mais escuro. Mas aí eu me empolguei, e você sabe que quando é barato você compra, depois se usa ou não é outro patamar. Mas eu comprei um negócio que é para fatiar maçã. E eu não como maçã, mas achei legal, eu gostei. Então eu falei, vou comprar para ter, sei lá, um dia compro maçã, já tenho para colocar. Tem um que eu comprei que é para tirar, acho que o miolho,
Mas eu não sei se é do morango, do tomate, não sei para que serve. Mas era R$10, falei, eu vou comprar também. Só que eu fui carregando no carrinho, aí quando dá mais de R$250, a taxa volta. Não é que você não paga imposto, você não paga imposto por compras até R$250, números redondos. Então agora aprendi, agora compro um de 250, paro, aí manda. Aí compro outro de 250 e paro. Mas essa situação de compras, muito tranquilamente poderia ser orientada à produção nacional, desde que tenham igualdade. Quando retiram essa taxa das brusinhas, o produtor nacional, que deveria ser cuidado, ele deixa de ter concorrência legal com um concorrente que vem de China, por exemplo, produtos que vêm do Sudeste Asiático. E vai atrapalhar a produção, e vai atrapalhar o emprego dessas empresas brasileiras que seriam concorrentes desses produtos que vêm de fora. E aí você vê, então, para que foi feito? E foi feito na época para arrecadar, e agora, como vem as eleições, então a pessoa, o presidente está dizendo, não, vamos tirar a blusinha, porque os pobres. Senhores, e eu sei que aqui a audiência da canhota é importante, estão tomando você de burros. Porque se coloca uma taxa para depois derrubar e que você agradeça porque eles derrubaram o que não existia, então, desculpa, é de burro mesmo. E aí vem a outra colocação, que é como o governo trata o eleitor. Ele está colocando a escala 6x1, é uma aberração econômica. A escala 6x1 vai fazer muita gente perder o emprego, o fim dela. Eu me permito fazer uma recomendação. Na edição 309 da revista Oeste, eu escrevi sobre isso, colocando o que a esquerda não te conta sobre essa fim da escala 6x1. Para ter uma ideia, Fernando, e não me estender, não me alongar. Um trabalhador americano produz o mesmo que 4 trabalhadores brasileiros. A produtividade nossa é 25% de um trabalhador americano. E aí você vê que aqui, quando a gente trabalha nessa situação de escala 6x1, vai ter muitas empresas, inclusive estatais, inclusive órgãos públicos, que vão ter que contratar mais gente. Isso aumenta o custo, não tem como concorrer com isso. Mas é populismo na extrema versão e a conta vai chegar. E eu vou mais longe. Se o Lula ganhar, e eu espero que não, e espero que todos consigamos fazer nossa parte para que isso não aconteça, a explosão que vai vir econômica é maior que a da Dilma. E a Dilma foi ruim. Isso vai provocar que o Lula não chegue no final do mandato, se ele ganhar, e eu espero que não. E vai necessitar de um corte fiscal dramático e drástico para o caso que o Flávio ganhe, que eu espero que seja o caso. Pois é, Segré, quando você traz isso me lembra de uma coisa, que é o seguinte: a dificuldade, muitas vezes, que os candidatos têm de traduzir temas econômicos durante a campanha eleitoral. Eu vi, por exemplo, a sabatina do Caiado no Jornal Nacional. Achei um completo desastre porque ele fugiu de todas as perguntas possíveis, né? E não conseguiu explicar, por exemplo, se faria corte de gastos, como faria e tudo mais. E eu já vi algumas vezes o Flávio Bolsonaro tentando trazer essa discussão econômica para o dia a dia das pessoas, né? Falando do preço do mercado e tudo mais. Tendo isso em vista, e agora com o Lula revogando a mesma taxa que ele criou, não pode ser também um tiro no pé? Porque, querendo ou não, é o próprio Lula que vai trazer a discussão econômica para o dia a dia da pessoa. E uma discussão negativa para o governo dele, porque ele só está revogando agora porque ele criou lá atrás. Isso gera toda uma discussão sobre a forma de governar do próprio Lula, né? Quer dizer, há um contexto no qual o Lula ele se põe na posição para ser criticado. É como se ele pedisse para ser criticado. Sim, Holiday. Inclusive, como comentei aqui anteriormente, porque seria uma estrutura de tratar, subestimar, não quero usar aqui a expressão novamente, vocês entenderam, mas subestimar o eleitor brasileiro. Né? Ele dá causa, você vê, eu já usei isso, essa analogia em uma outra oportunidade,
É um governo que parece aquele aluno no ginásio, né, no colegial, ensino médio, que ele acaba deixando para fazer um trabalho para a última hora. Ele não tem nada, não é um governo, não tinha plano de governo, ele anunciou o ministro da Fazenda depois de vencer as eleições, todo mundo ficou sabendo de surpresa, as medidas são sempre de última hora, e essa é mais uma medida de última hora, igual você e o Segré também já apontaram. Eles não estudam o impacto de suas medidas e, consequentemente, não estudam o impacto, eventualmente, da retirada. Então, se essa medida não é tão importante que pode retirar em ano de eleição, por que ela foi criada, então, sem qualquer planejamento de médio e longo prazo? Né? A gente sabe muito bem disso. Qual que é o impacto na indústria nacional? Qual é o impacto envolvendo, por exemplo, o consumo das pessoas que gostam de comprar essas bugigangas chinesas? Não tem nenhum estudo nesse sentido. E aí ele vem com essa maior cara lavada, apontando como se fosse, né, o salvador da pátria, apostando que as pessoas não lembrem dessa situação. Novamente, eu concordo com você, olha, pode ser um tiro no pé, porque o brasileiro lembra, e a internet também lembra. Vale lembrar que a gente não está mais nos anos 90, né, nos anos 80, período que o Lula falava essas coisas, ninguém lembrava, e aí a velha imprensa também deixava passar batido. Não, agora a internet lembra a situação e ainda acaba difundindo, compartilhando, exatamente para ajudar aquelas pessoas que não lembram a relembrar o que foi dito e o que foi feito. Olha, a Rosana Carneiro está perguntando aqui. Holiday, é verdade que o Pavivi foi operar... Aliás, é verdade que o Pavivi operou das hemorroidas? Eu não sei de onde essas pessoas tiram isso, entendeu? A informação que eu tenho é de que isso é fake news, hein? Ixi. Fake news. Mas, ó, pra você que chegou agora, a audiência quase triplicou desde que eu falei isso. Na sexta-feira, nós teremos um programa especial aqui. Eu ainda não posso revelar. Talvez revele amanhã. Então, se você quiser saber, amanhã você vem pra cá Fica e assiste até amanhã. o programa. Fica Fica até amanhã. até Vai, amanhã. emenda tudo. Porque, olha, será um programa épico, hein? Vocês não vão se arrepender. Vai ser uma lavada aqui de roupa suja. Vai ser um tal de revela coisa de bastidor aqui. Coisas que vocês nunca imaginaram ouvir, vocês ouvirão da boca de Thiago Pavinato. Já estou dando muitas dicas, melhor eu parar por aqui. O negócio é o seguinte, Segré, você acha que essa amizade do Lula, ou essa reconciliação com Davi Alcolumbre, ela dura até quando, hein? Quer dizer, se ele não for reeleito, por exemplo, esses últimos 3 meses de governo, me parece que não vai acontecer absolutamente nada. Vai ser simplesmente a transição. Mas se por uma infelicidade o Lula é reeleito, você acha que em nome da eleição para a presidência do Senado, para o comando do Congresso, talvez eles mantenham essa aliança ou não é bem assim? Vai depender do resultado das eleições que vocês vão votar. Eu, lamentavelmente, não consegui o sim até a semana passada, logo não consigo o título eleitor, logo não consigo votar. Então eu vou precisar da ajuda de vocês, que vocês possam me representar. Se o Senado tiver uma maioria conservadora, lembrando que 54 senadores serão recolocados ou serão escolhidos pelos eleitores, 27 senadores ficam no cargo, entre eles o Davi Alcolumbre. Mas desses 27, 17 são conservadores. Então, se a gente conseguir pelo menos um senador em cada estado, ou 2, na melhor das opções, duvido que Alcolumbre vai ser escolhido. Agora, Fernando, eu sugiro, e temos todos amigos que são candidatos, que eu espero que entrem, primeiro porque são pessoas de valores, que estão aí não para roubar, sino para servir ao povo. Mas eu desejo muito que algum deles leve o projeto. Lembra daquelas câmaras corporais que o Barroso insistiu tanto para a polícia militar? Porque a polícia... Deveria ter câmaras corporais nos políticos. Então vai ter uma reunião de Lula, Alcolumbre e Hugo Mota. Câmara corporal. A gente quer ouvir e ver o que vocês estão tratando. Porque essa amizade, de novo, aparece do nada. Ou tem emenda, ou tem pressão, ou tem ameaça, ou tem alguma coisa estranha no caminho. No caso de Alcolumbre, a exploração de petróleo na foz do Amazonas favorece muito. Estão chamando de sheik o Alcolumbre agora, né, no estado dele. E vai gerar muito dinheiro. Lembrando que o governo que defendia a sustentabilidade nos combustíveis
que não eram, que são sustentáveis, não fósseis. Mas esse governo que está propondo a exploração de petróleo, que é fóssil, não é sustentável. Então eu acho que o eleitor da esquerda deveria acordar do letargo e entender que esse governo inaugura obras que não existem. Inaugura túneis que são containers. Inaugura pontes que não saíram do papel. Te fala que vai ter uma educação financeira quando está terminando e 80% ou mais da população está endividada. Te diz que vai defender a produção, 6.300 empresas estão em recuperação judicial, inclusive uma da Braskem, que pode chegar a 170 bilhões em total dessas empresas, que são bilhões que saem da economia. E aí, agora vamos investir em defesa, que foi quando o Lula fugiu e certamente está na nossa pauta. Então, é tudo a promessa furada. Então, gente, de novo, se vocês querem continuar numa porcaria, então tem que votar no Lula. Se vocês quiserem ter pelo menos a possibilidade de checar se tem outra forma diferente de governar, então tem que votar qualquer das opções, de preferência Bolsonaro. É isso. Pois é. Agora, ô Segré, eu vi um comentário aqui que eu não estou entendendo, mas Qual? Vou repassar. A Vera Fátima falou o seguinte: Holliday pede para o Segré falar execução. Não dá. Não dá. Execução. Não sai. Não sai. A Vera tirando um sarro do Segré. Olha aí. Mas sabe que a pior de todas, há 44 anos eu moro aqui no Brasil, mas tem palavras que eu não consigo entender a diferença. Sim. Estar certo, ter razão, e a razão do cachorro. Para mim soa igual, é a mesma coisa. Execução não sai também. Às vezes posso falar certo, posso falar errado, não sei. Tanto que no Faroeste, na sexta-feira, temos o prêmio Execução, que é para quem é o maior cuzão mesmo da política brasileira. Mas dando aula uma vez, eu preparei uma frase que pretendia estar certa, só que a velocidade me traiu. Eu quis falar: vocês conhecem algum colega, professor, que tenha metido, ou seja, que me teve como professor? Só que eu falei muito rápido, e aí vocês conhecem algum colega que tenha metido como professor? Aí um pessoal do fundo sempre levantou a mão, eu não entendi que eu tinha errado, todo mundo dando risada, eu falei: de que porcaria eles estão rindo? Aí ele levantou a mão e falou: olha, não conheço, mas deve ter. Aí, na semana seguinte eu entendi que tinha feito uma barbaridade, hoje teria sido demitido, voltei, pedi desculpas, aí o menino levantou a mão de novo e falou: então a lista que a gente estava preparando desconsidera. Coisas do idioma. Muito bom. Vamos lá, meus queridos, vamos para a próxima pauta.